Olá, eu sou Natália Beatriz, fotógrafa de casamento, e este é o Casar Por Quê? Bem, seja muito bem-vinda a este espaço e hoje eu quero falar com você sobre um assunto que mexeu muito comigo. Não só nesse momento da minha vida, mas em momentos já passados também, mas que continua sempre se renovando na minha mente, que é quando fazemos das nossas bênçãos uma maldição. Como assim, Nath? Como que a gente pode transformar uma bênção em uma maldição? Se geralmente as bênçãos na nossa vida é algo que a gente ora muito, que a gente pede muito, que a gente busca muito em Deus, né? Mas a gente muitas vezes, ao receber as nossas bênçãos, nós esquecemos das dificuldades que vêm atrelada com tudo na nossa vida, né? E que são dificuldades que elas têm que ser vencidas, que elas têm que ser superadas. Essa era a palavra. Que ela tem que ser superadas. Um exemplo eu posso dizer que eu vivi muito isso. Eu orei muito por ser mãe, né? Era algo que eu buscava muito em Deus, que eu desejava muito, que era um sonho a ser realizado na minha vida. E quando nós nos tornamos mães, nem tudo é um mar de rosas, né? A gente sim se realiza ali ao darmos a vida a outro ser, mas a gente sabe quem já foi mãe e mesmo quem ainda não foi, né, de ter experiências aí, de ver outras mulheres vivenciando isso, às vezes até próximo ali na família, sabe que cuidar de uma criança tem todas as suas dificuldades, né? Tem todas as suas barreiras a ser vencidas. É privação de sono que a gente tem, é sempre ter que colocar aquele novo ser em primeiro lugar, né? Antes das suas necessidades até muitas vezes. E às vezes é isso, a gente esquece que mesmo, né, você orou tanto para ser mãe, e aí quando a gente realiza aquele sonho, quando geram essas dificuldades que vêm, né, no dia a dia. Eu lembro que quando o Pedro nasceu, eu tinha até um caderninho que eu anotava as mamadas, as trocas de fralda, porque os dias começaram a ser tão repetitivos, né? Aqueles 2, 3 primeiros meses ali, tanta coisa assim, você vive todos os dias parecidos, tão iguais, né? Uma rotina tão contínua ali, tão forte, tão pesada, que aquilo pode atrapalhar a sua mente, né? E eu lembro que eu comecei a anotar tudo para eu não me perder, falar, meu Deus, será que já deu a hora de dar mamar de novo? Ele não chorou e tudo aquilo. E se você não cuida da sua mente nesse momento, você pode perder a alegria daquela bênção. E você começa a se focar no cansaço, né, a se focar nas privações que você está tendo para viver aquela bênção. E é isso. Às vezes, e esse focar nas dificuldades faz com que o que nos leve à reclamação, à murmuração, e isso nos traz a maldição para a nossa vida. Então, muitas e muitas vezes, eu já errei assim, dentro do meu casamento. E já prejudiquei muito a nossa convivência, o nosso relacionamento por causa disso. Quantas vezes eu orava e falava, ai Deus, eu queria tanto que Ele me ajudasse na limpeza, que Ele fizesse isso. E na hora que Ele tomava a iniciativa de fazer, lá vinha o meu lado controladora, o meu lado né, querendo mandar em tudo que fosse feito do meu jeito. E eu fazia aquilo que estava sendo uma bênção se tornar uma maldição no meu casamento, né? O Kleber, eu lembro quando o Kleber começou a cozinhar, quem nos conhece já há um pouco mais de tempo sabe que aqui em casa, nos últimos 5, 6 anos, quem cozinha é o Kleber. Graças a Deus, obrigado, Jesus. Mas eu falo que assim, quando ele começou a cozinhar, ele mesmo lembra, gente, eu era muito ruim, eu era muito chata, porque eu queria ficar fiscalizando. E o Kleber, ele tem uma criatividade na cozinha, assim, num nível que eu não tenho, né? Eu cozinho, assim, aquele básico. E eu não
sei assim, ficar inventando com o pouco que tem, sabe? Eu não sou muito disso, eu tenho que ter a receitinha ali para seguir e boa. E quando o Kleber começou a cozinhar, ele veio com essa criatividade dele e ele ia fazer umas misturas, eu ficava olhando. Meu Deus, não vai dar certo isso. E ficava julgando com a minha cara, com a minha expressão, antes dele concluir. E depois que ficava pronto, eu provava, lá vinha a minha surpresa, né? Delicioso. Então, com essas atitudes, pequenas atitudes que às vezes se a gente não percebe, elas fazem o quê? Transformar bênçãos que Deus está nos entregando em maldições na nossa vida. Veja só o que diz em João, no Evangelho de João, no capítulo 10 e versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, olha o que Jesus está dizendo. Vou ler novamente. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A gente sabe muito bem que o ladrão referido nessa passagem, quando Jesus fala, ele é o inimigo das nossas almas, né? O diabo, né? Satanás. E o ladrão, com esse currículo que Jesus cita dele aqui, né, que ele vem para roubar, para matar, para destruir, mostra o quanto ele está ligado com a morte. Ele quer acabar com as nossas vidas. Mas Jesus é a vida e ele nos deseja que nós tenhamos essa vida dele, que nós alcancemos a vida plena e abundante que só Jesus pode nos dar. E Jesus quer que nós vivamos isso também dentro do nosso casamento, dentro do nosso relacionamento, né? E quando eu entendi que a minha reclamação, que esse meu desejo de controle que eu tinha dentro do meu casamento, eu estava dando o quê? Legalidade. Eu estava abrindo espaço para o ladrão entrar e para ele roubar a minha alegria, para ele matar o meu casamento, para ele destruir as minhas bênçãos, porque quantas e quantas vezes eu orei e chorei, Deus, me dá um esposo, eu quero formar minha família, eu quero alguém que me ame como eu sou. E quando Deus me presenteou com um homem maravilhoso, que eu sei que foi dado por Deus na minha vida, as minhas atitudes no dia a dia, dentro do meu casamento, estavam fazendo com que aquela bênção se tornasse uma maldição. E eu estava começando a ficar infeliz e a deixar o meu esposo infeliz. Por quê? Porque eu estava dando essa legalidade para o ladrão entrar e fazer o que ele faz, que é roubar, matar e destruir. Então, quando eu entendi isso, eu mudei. Eu comecei a buscar em Deus, a trazer de volta as bênçãos do meu casamento, as bênçãos do meu relacionamento, as bênçãos que eu queria viver com o meu esposo. Como eu disse, semana que vem a gente vai completar 16 anos de casados. E dentro desses 16 anos, são 11 anos trabalhando junto. Então, eu e o Kleber, nós vivemos a nossa vida lado a lado, todo dia, 24 horas por dia. E muita gente pergunta, nossa, como que vocês conseguem, né, sendo casados, trabalhando juntos, estando juntos todo o tempo e ainda ver que vocês têm um casamento feliz? É isso, gente, é quando você fecha todas as portas, fecha todas as brechas que o ladrão possa entrar e busca em Jesus a vida, porque é só Ele que tem a vida plena e abundante. Ele quer que nós alcancemos essa vida aqui, que a gente viva essa vida agora, nesse momento. Então hoje eu falo para você, não faça do seu casamento, que é uma bênção, se tornar uma maldição. Preste atenção nas suas atitudes, preste atenção na forma com que você se expressa. Muitas vezes a gente tem atitudes e não é o jeito, às vezes a gente fala alguma coisa e não é o que a gente fala que está errado, mas a forma com que a gente fala. Você está colocando amor nas suas palavras ao falar com seu esposo? Você está colocando amor ao pedir algo?
Então, muitas vezes, nós não prestamos atenção nisso. Nós somos ríspidas, nós viemos com essa mania do controle. Eu não sei se todas as mulheres são assim, né? Mas eu não sei se é pelo fato de a gente ter esse instinto materno de colocar, né, de ter que ensinar o filho. Muitas vezes acontece isso também, queremos ser mães dos nossos esposos, querendo mandar, faça assim e tem que ser desse jeito. Então preste atenção na sua atitude a partir de hoje, no dia a dia, e veja se a forma com que você está se comportando, se aquilo que você está focando, você não está dando legalidade para o ladrão entrar no seu casamento, para ele roubar, para ele matar e destruir aquilo que Deus te deu. Nós precisamos agir e precisamos agir rápido para que os nossos casamentos sejam restaurados e que eles realmente sejam uma bênção, a bênção que Jesus já nos deu, para que ele seja uma bênção aqui nessa terra e que a gente possa, através do nosso casamento, ter uma família onde reflita realmente o amor do Senhor, porque esse é o plano de Deus para o casamento. Muito obrigada por você ter ficado até aqui ao final e espero ver você no próximo vídeo.